Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar início a um novo bloco de estudos que faz parte do tratamento espiritual à distância. E hoje nós vamos estar tratando do assunto alcoolismo, que é esse veneno livre, né, permitido pela sociedade, que assola todas as famílias, que traz tristeza, tragédia para todos os irmãos que se descontrolam e que acabam enveredando no vício do álcool. Então vamos acalmar o nosso coração, vamos colocar a água na mesa, chamar os nossos familiares, para que nós possamos fazer a nossa prece de início. E assim, amigo querido, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma noite de aprendizado. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, todos nós envolvidos no aprendizado dos Teus ensinamentos, para que possamos promover a nossa reforma íntima, a mudança de conduta, em busca de dias mais felizes. Abençoa todas as famílias, todos os seres cristãos que se reúnam em nosso país, em nosso planeta. Nos auxilia a cada dia a aprendermos um pouquinho mais, Senhor, da receita de felicidade trazida por todos os seus ensinamentos no seu Evangelho. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampare e nos protege hoje e sempre, que assim seja. Então nós vamos dando início ao nosso primeiro slide, falando sobre o alcoolismo, e aqui no livro Síntese, da Concafras, né, diz assim: o alcoolismo é doença crônica, progressiva, potencialmente fatal, caracterizada pela incapacidade do indivíduo de se abster do álcool, levando a distúrbios na vida familiar, profissional e na integridade orgânica. O álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre onde quer que vá. Então nós temos visto, né, o quanto que a sociedade vem se deteriorando pelo vício do álcool. E isso é permitido. Não é o álcool, ele é, como diz aqui no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, um veneno livre. Ele é algo permitido pela sociedade e que nós, né, muitas vezes achamos até bonito, status, nós nos reunirmos para tomar uma cervejinha, para tomar um uísque. Tudo que tem o álcool faz parte, inclusive, da nossa cultura, né? Para brindar o final do ano, o ano novo, o Natal. Se a gente for ver, na nossa vida, nós sempre estamos envolvidos com um ou outro tipo de bebida alcoólica, não é? Sempre esteve na nossa história e ultimamente parece que vem ficando cada vez mais dentro das famílias, né? Como se fosse algo normal, como se fosse um refrigerante. Nós nos reunimos, né, na família, com cerveja, com caipirinha. Muitas vezes as crianças acabam tendo acesso, vendo, né, as famílias, os pais, os irmãos mais velhos tomando, nós vamos dando esse exemplo. E nós não percebemos que aos poucos, né, isso vai insuflando no nosso organismo, vai criando um hábito que muitas vezes desse hábito vai se tornando um vício. E ele é permitido na sociedade, o álcool. Quase em todas as casas tem, né? E ele acaba se tornando, quando nós perdemos o controle, essa doença crônica, sabe? Ele vai aos pouquinhos, a gente vai aumentando a quantidade de álcool. Qualquer festinha de final de semana tem álcool. Nas festinhas que a gente vai, qualquer comemoração tem o álcool. E aí, de repente, um membro da nossa família, ou mesmo nós, começamos a querer mais. A gente tomava uma latinha de cerveja, depois se reúne, toma 2, 3, depois mistura com uma caipirinha. E assim nós vamos vivendo a nossa vida. E muitas vezes nós, ou algum membro da nossa família, não vai percebendo que está, né, se excedendo, que está começando a passar do limite e já vai começar a prejudicar o seu organismo. E não só o organismo, como também os nossos relacionamentos. Porque muitas vezes
em festinhas que deveriam ser, né, aquela questão de todo mundo animado, de uma reunião fraterna, as pessoas que começam a abusar do álcool, que perdem o limite, né, começam a se tornar inconvenientes, começam a ter atitudes que desagradam e muitas vezes, na grande maioria das chamadas festas, né, que a gente vê, que deveria ser um momento de confraternização, muitas vezes acabam acontecendo o quê? Brigas e até tragédias. Onde tem o álcool, geralmente o final de uma reunião movida a álcool não é um final feliz. Vamos continuar aqui. Slide número 2, causas do alcoolismo. O hábito social e a busca de prazeres. Lá no livro SOS Família, de Joana de Ângeles, diz assim: surge confeição de hábito social e se instala em currículo de longo tempo que termina por deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão e ressuscitando com vigor os instintos primevos de que se deve o homem libertar. Insinuante, a princípio perturba os iniciantes e desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição na busca enganosa de prazeres ou emoções inusitados. Então, Joana de Ângeles diz aqui, ela surge, esse vício, com feição de um hábito social. Esse hábito que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos finais de semana. Naquele hábito que nós temos de falar, eu só bebo socialmente, eu só bebo no final de semana. Aí nós nos perguntamos, por que beber o álcool? Qual a necessidade de a gente colocar um veneno que já é comprovado pela medicina, que faz mal aos nossos órgãos, a todos os órgãos, e nós achamos que isso nos dá prazer? Será que não existem outras coisas que podem nos dar prazer? E nós vamos, nos reunindo com as pessoas e vamos colocando o álcool dentro do nosso organismo, que vai minando os nossos órgãos, que vai trazendo doenças a longo prazo, mas nós sabemos que lá na frente elas vão aparecer de forma grave. E quando nós nos reunimos e vamos perdendo o controle, nós vamos tendo desavenças ali naquele grupo. Os jovens que a primeira vez experimentam, muitas vezes, por status, para acompanhar os coleguinhas, querem beber mais. Existem pessoas que são mais fracas, que já no primeiro momento, nos primeiros goles, já passam mal, mas aí querem fazer de novo. Aí nós nos perguntamos, que hábito social é esse que nós estamos tendo? Nocivo, Será que há necessidade de ter esse álcool dentro da nossa casa que não tem nada de nutritivo para o nosso organismo e corrói por dentro? A pergunta é, por que nós necessitamos desse álcool? Só porque a sociedade coloca que isso é um padrão de comportamento? Mas que tipo de comportamento? Porque é tão feio a gente ver uma pessoa alcoolizada. É triste demais você ver um companheiro seu, um amigo, um familiar fora de si. É muito triste você ver um filho chegando de madrugada bêbado, seu companheiro bêbado, a sua filha bêbada. É horrível de ver. E aí a gente se pergunta onde que começou esse hábito? Como que foi se inserindo isso na família? Foi nas festinhas de final de semana? Foi nos aniversários? Será que nós não demos exemplo para os nossos filhos? Às vezes o filho nosso começou com esse vício. O vício do álcool são tantas histórias, mas tantas histórias que toda família tem alguma coisa envolvida, alguma situação triste, desagradável, que envolve o álcool. O álcool não traz felicidade, muito pelo contrário. Essa alegria que ele nos deixa, ela é uma alegria falsa,
ela chega a ser até ridícula. Porque a pessoa perde o senso de si mesma e começa a falar bobagem, ela nem sabe mais o que está falando. Então não há necessidade, nós temos que perder essa necessidade de querermos colocar esse hábito na nossa vida que não traz nada de produtivo. Muito pelo contrário. Mesmo que você não chegue na questão de desmaiar, né, de ficar bêbado, de cair, você está colocando aos poucos aquele veneno que vai destruindo o seu organismo. Ah, mas eu só bebo um pouquinho, mas o pouquinho, não é? Ele vai te destruir. É a mesma coisa que o cigarro. Ah, eu só fumo um cigarro por dia. É pouquinho, né? Faz 20 anos que eu só fumo um cigarro por dia. Mas vai ver como é que está o seu pulmão. Vai ver como que está o seu organismo. Ou vai ver a doença que vai aparecer daqui a um tempo. Então, se é prejudicial, se a ciência, a medicina, todo mundo fala que é prejudicial, e você coloca no seu organismo por vontade própria, você está se suicidando. E isso é um suicídio a longo prazo. Nós estamos, né, estragando o organismo, a bênção divina que é o nosso corpo, que foi emprestado para que nós tivéssemos a nossa jornada da matéria, para nós produzirmos algo de útil para a sociedade, para os nossos irmãos. Seguindo a lei universal de amar uns aos outros, de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, que é a lei da fraternidade. É para isso que os corpos materiais, nossos corpos que nós usamos, são emprestados para nós. E quando nós vamos para o caminho de algum vício, e hoje especificamente falando do álcool, nós estamos destruindo esse organismo que nos foi emprestado, estamos colocando no nosso caminho doenças sérias que virão para nós, situações de tristeza, de angústia, de sofrimento desnecessárias, né? São desnecessárias, porque se nós tivermos a atitude de abandonarmos, né, o álcool, de não irmos para esse vício, de tirarmos ele da nossa vida, porque não há necessidade, nós não temos a menor necessidade do álcool, nós iremos nos abster de situações dolorosas no futuro. Porque todas as atitudes que nós tomamos terão uma consequência. Então, todo o mal que nós fizermos para o nosso organismo, diante dos vícios que nós vamos adquirindo, nós teremos que resgatar essas dívidas mais cedo ou mais tarde através de sérias doenças. Se não for nessa vida, será em outra. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que eliminar esse álcool. A sociedade permite, mas eu não posso me permitir. É isso que nós temos que falar. Eu não me permito. Eu não me permito agredir o meu organismo. Com todos os outros vícios, né? Seja o cigarro, drogas e tudo mais. Mas falando especificamente do álcool, porque o álcool é o que tem mais acesso. O álcool ele é permitido pela sociedade, como se fosse uma conduta de status, uma conduta normal. Que, assim, a porcentagem é imensa. Se falando de forma global, de planeta Terra, de pessoas que têm o hábito na vida. E aí, muitas vezes, nós estamos despertando o vício em almas mais fracas, que já foram viciadas no passado, que vêm com uma nova oportunidade para ver se conseguem se livrar dos vícios. E muitas vezes nós colocamos em frente a esses espíritos que retornam, já com essas tendências do passado, colocamos novamente em frente deles o álcool e eles não conseguem resistir. Muitas vezes, os nossos companheiros, os nossos filhos, entram no caminho do álcool de uma forma desequilibrada por culpa nossa. Por culpa do próprio hábito da sociedade, da nossa família que nós permitimos. Mas cada ser humano, ele vai se posicionar perante esse vício, esse álcool, por exemplo, de uma forma diferente. Existem pessoas que são fraquíssimas, que se viciam rapidamente. Outras são mais fortes, mas mesmo assim, nós não sabemos nesse grupo em que nós estamos envolvidos ali, quem que
que vai perder o limite, que vai se tornar um alcoólatra e que vai trazer grandes tristezas e vai colocar grandes tragédias na própria vida. Se nós podemos evitar, por que nós não evitamos? Não é? Então, indo para o próximo slide, fala das consequências do alcoolismo. Para o corpo físico, nos centros nervosos, excita-os e diminui sua resistência, deprime os centros nervosos, fazendo surgir lesões mais graves, paralisias, delírios, causa direta de loucura em inúmeros casos. No aparelho digestivo, perda de apetite, inflamação e ulceração da mucosa estomacal, por ser corrosivo, afecções quase sempre incuráveis nos órgãos digestivos, dentre elas a cirrose hepática, que é a morte progressiva das células do fígado, levando ao desencarne. Então, tudo isso daqui é científico, tudo isso aqui é da medicina, comprovadamente de que faz mal. No aparelho cardiovascular, corrompe a corrente sanguínea, responsável pelos acidentes cardíacos na sua maioria. Seu contágio destrutivo supera o das mais virulentas epidemias, ceifando o maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose e as enfermidades cardiovasculares adicionados. Então, o vício do álcool só traz tragédia. Em primeiro lugar, ele vai minar todo o nosso organismo físico, né? Essa, como nossa primeira aula, nós estamos falando, então, do organismo físico. Todo o mal que a pessoa que já está viciada, que já é alcoólatra, que não consegue mais se livrar, né, dessa situação do desejo de beber, desse prazer passageiro, e é tão passageiro esse prazer que ela bebe e acaba quer beber mais, porque parece que a pessoa quer viver num mundo de ilusão, num mundo de felicidade, né, que não existe. Quer esquecer dos problemas. Mas como você quer esquecer dos problemas? Você quer esquecer dos problemas reais e você cria outros muito piores. Não é? Imagine a pessoa que é viciada em álcool, quem tem problema de alcoólatra na família, sabe a tristeza que é, o desespero. Porque além dos problemas normais que nós já temos no nosso dia a dia, o ser que vai para o caminho do vício, do alcoolismo, ele cria outros problemas muito mais sérios. Problemas para a família, problemas para o trabalho, problemas para a sua própria saúde. Ele envolve todas as pessoas, além do maior prejudicado ser ele mesmo. É uma situação muito triste, que nós precisamos mudar a nossa conduta, mas como que nós vamos deixar, né, de nos viciarmos? Como que nós vamos cuidar para que nossos filhos não se viciem? Quais são os prazeres que nós devemos buscar? Qual é o remédio? O remédio começa na educação, começa no discernimento. Aquilo que eu sei que me faz mal, eu preciso banir da minha vida. Eu preciso me recusar, eu preciso ser dono do meu destino, dono da minha história, dono da minha vontade. Para quem quiser ver e ler e saber, é só procurar o álcool faz mal. E nós não sabemos até que ponto que nós temos a fortaleza com ele ou não. A partir do primeiro gole, nós não sabemos como que o nosso organismo vai reagir. Ele pode criar uma dependência praticamente imediata. Nós sabemos de casos de pessoas que tomam o primeiro gole e aquilo vira assim uma obsessão. Ele já quer o segundo e vai, nossa, mas viciou tão rápido. Sim. Se a gente for ver na história do passado desse espírito, ele já era viciado em outras vidas. Isso acontece com droga, com cigarro. Existem pessoas que fumam o primeiro cigarro e não conseguem largar mais. Acham uma delícia, sente necessidade daquilo. Né? A droga, mesma coisa. Então a gente corre o risco, quando a gente se envolve com essas coisas que fazem mal para a nossa vida, que são as situações que envolvem o vício, o primeiro gole é como se nós já estivéssemos na beira do abismo.
Porque a partir do primeiro gole, você não sabe o que vai ser de você. Se você vai se atirar no abismo do vício. Porque aí entra mais um monte de processo, que aí não é só você, entra processo obsessivo, entra, né, influenciação de espíritos, né, de nossos irmãos desencarnados que necessitam do álcool, que eles não conseguem mais beber fisicamente, eles influenciam nós que estamos encarnados. Então, existe todo um processo muito grave, muito sério, que aí já não é só mais a gente, que nós vamos ver isso em outras aulas, nos processos obsessivos, né? Quando nós entramos em vício. E no vício do álcool, quando a gente vai numa festinha, quando a gente se reúne final de semana, quando faz um aniversário, quando vai num churrasco, a gente precisa começar a analisar a nossa conduta. Não tem necessidade do álcool. Então, se a gente sabe que faz mal, eu não vou colocar nem o primeiro gole. Ah, mas estão insistindo, estão oferecendo. Mas nós temos sempre duas opiniões. Nós temos que tomar sempre, a gente pode tomar duas decisões, ou sim ou não, é a gente que decide, não são as outras pessoas. Nós não podemos ir na onda do que a sociedade indica para nós, que é tudo lícito, que tudo pode. Na verdade, tudo pode, mas nem tudo nos convém, como dizia nosso irmão Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que ter esse discernimento. Afinal de contas, nós não somos marionetes na mão das pessoas. E o vício do álcool, um alcoólatra na família, é muito triste de ver. É muito sofrido, é muito doloroso. As consequências, as tragédias, sabe, que traz para aquela família e que traz para ele mesmo. E principalmente depois que ele desencarna, o espírito continua doente. Né? Para se livrar do vício, mesmo no plano espiritual, é dificílimo. E fora as sequelas que ele vai trazer numa outra encarnação, em que ele virá fisicamente doente, com os órgãos afetados por ele ter destruído o seu perispírito durante o longo tempo de vício. A questão da loucura que se desequilibra, perde a noção de si mesmo. Então, assim, é muito grave. E nós precisamos, né, ficar muito sérios com essa questão. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que realmente erradicar, fazer o máximo para erradicar esse vício que a sociedade coloca como permitido. Porque tem tanta coisa permitida, mas que nós podemos falar, não, eu não quero. Para mim, não. Tem remédio para quem já está viciado? Ou tem remédio para que eu possa buscar outros caminhos? Claro que tem. Aqui no slide número 5, ó, a educação moral à luz do evangelho, sem disfarces nem distorções, a conscientização espiritual sem alardes, as disciplinas morais desde cedo, a vigilância carinhosa dos pais e mestres cautelosos. Em contribuição fraternal, constituem antídotos eficazes para o aberrante problema. Então, desde a infância, nós temos que colocar valores morais nos nossos filhos. Nós temos que colocar, sabe, uma jornada útil, uma jornada fraterna, colocar a evangelização para as nossas crianças, para que elas se tornem donas do próprio destino, para que elas consigam controlar os seus desejos, para que elas vejam outras coisas que não sejam essas festinhas de final de semana, regada a álcool, todas festinhas inconsequentes, em que as pessoas ficam, né, falando um monte de bobagem, se reunindo para nada de útil. Que confraternização familiar é algo muito válido, muito sagrado, mas é necessário, né, que haja todo um padrão de comportamento cristão e fraterno. Não assim ficar tudo de qualquer jeito, falando um monte de bobagem, falando mal das pessoas, fazendo intriga, rindo, cantando piada, falando coisas que, né, não são saudáveis, bebendo, assim, inconsequentemente. Muitas vezes a gente vê reuniões assim familiares, festinhas tão inconsequentes que não acaba não trazendo nada de útil, não acaba não agregando nada,
Muito pelo contrário, as pessoas vão bebendo, vão perdendo o limite, vão falando bobagem, vão se irritando, vai saindo briga. Nas famílias a gente vê muito isso. E os nossos filhos, os pequeninos, estão ali, estão olhando, estão participando. Então é necessário que a família ela tenha um novo norte, que ela elimine o álcool que não é necessário, não faz parte da alimentação e nem da festa, nem da comemoração, assim como nenhuma das outras coisas que levam para o vício, como o cigarro. Não tem necessidade disso. Então é necessário, se a gente quer livrar os nossos filhos do vício desde cedo, é necessário que haja uma educação moral, principalmente à luz do Evangelho, que é o exercício da fraternidade, que é o exercício de nós conhecermos o nosso caminho, o nosso destino. É necessário que os pais vigiem, que eduquem, que levem os filhos, né, para conhecer a vida realmente como ela é, nas casas espíritas, na evangelização infantil, vendo crianças com dificuldades maiores, exercitando a fraternidade, o auxílio ao próximo. É preciso colocar disciplina. É preciso cuidar dessas crianças que nós não sabemos quem são esses espíritos que estão vindo de outras vidas e que eles podem ter o germe do vício ali pronto para aflorar se nós formos muitas vezes aqueles que colocamos em frente a eles a bebida. Às vezes os nossos filhos, né, as crianças ou os nossos familiares pelos quais nós somos responsáveis, eles trazem essas dificuldades, esses vícios do passado. E eles muitas vezes vêm na família para que nós coloquemos eles no caminho que eles precisam para se desviar disso. Muitas vezes nós mesmos, que não ainda nos disciplinamos, fazemos com que essas almas que já tiveram as dificuldades de vícios no passado tenham novamente o contato. Aí muita gente se fala, mas quando ele sair lá na sociedade, ele vai ter o contato. Sim, mas aí ele já vai estar adulto. Aí a decisão é dele. Mas é obrigação dos pais, né? Ensinar. A educação moral, a educação, ela é obrigação dos pais de não facilitar para as crianças, para os seus filhos, o acesso a nenhum tipo de vício. Nem álcool, nem cigarro, né? Porque se você dá o exemplo, ele vai seguir. Mas se você der o exemplo do bem, ele segue. Se você der o exemplo do mal, ele também vai seguir. Então, depois que ele ficar adulto, e você educou que ele saiu lá na sociedade, ele teve todo o embasamento, né? Ele teve todo o ensinamento. Mas aí, como a doutrina espírita nos ensina, ele já tem o livre-arbítrio, aí ele vai ser testado. Ele, por si só, terá que tomar as suas decisões. Mas o que não pode é ter partido da família o exemplo dessa droga lista que nós achamos que é bonito colocar nas festinhas dos nossos finais de semana, e tem famílias que é mais até do que final de semana, porque tem família que toma cerveja, né, que toma depois do jantar todo dia, e a criança está ali, aquele espírito está ali, está observando. Então é necessário que a família esteja inserida no trabalho do bem, de auxílio ao próximo. Nós precisamos buscar outras situações que nos tragam prazer. Se a gente busca o prazer no álcool para esquecer das nossas dificuldades, não existe prazer maior do que você fazer ao próximo, a outros irmãos nossos que estão em dificuldades maiores ainda. Não tem prazer melhor do que o auxílio ao próximo, do que o trabalho no bem. Não tem. Isso é muito mais prazeroso do que você entornar, gargalo abaixo, litros e litros de álcool. Você não consegue a felicidade que você consegue quando você faz o trabalho no bem. Então, continuando no slide número 6 aqui, do irmão Jacob, o livro Voltei, o trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas.
Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz. Então, se nós estamos no vício do álcool, estamos adentrando, ou ainda não temos, estamos educando nossos filhos, em qualquer situação que nós estejamos, nós precisamos mudar o norte e o rumo da nossa vida. Precisamos nos inserir num grupo que tenha um trabalho útil à sociedade, ao próximo, ao nosso irmão. Esse é o prazer maior, o trabalho no bem. É isso que vai nos trazer felicidade, não é a fuga para a bebida alcoólica, seja ela de que forma for. Essa fuga não existe, porque só vai piorando o nosso problema. A gente pode tentar fugir hoje do problema que aconteceu ontem, mas amanhã ele vai estar ali presente. O que é pior, além do problema estar lá, você ainda vai estar de ressaca, né? Que é pior. Que além da dor de cabeça, com o passar do tempo virão todos os outros problemas, que serão gravíssimos, que irão destruir a sua família, o seu relacionamento, o seu emprego, a sua saúde. Então, nós precisamos mudar o norte da sua vida, buscar prazeres em coisas que realmente sejam úteis, que sejam produtivas, né? E que nós possamos nos sentir bem, de fazermos o bem para um outro alguém. Essa é a busca da felicidade. No slide número 7, para encerrar a nossa aula de hoje, bem-aventurado és tu que choras, porque serás consolado. O Evangelho, à luz do Espiritismo, tem aquilo que procura. Nas mágoas e provações que te lanceiam a alma, já usaste múltiplos remédios que não te minoraram a dor. Porém, não exauriste a farmacopeia da vida. Falta-te ainda a terapia essencial. Experimenta Jesus. Está lá no livro Ceareiros da Volta. Então você está no vício do álcool? Procura Jesus. Tem certeza que vai encontrar felicidade. Para quem está mergulhando, não encontra a solução para os seus problemas e quer esquecer no álcool, encontra a solução no caminho do bem, seguindo os ensinamentos do Cristo. Para as famílias, né, que querem colocar os seus filhos no caminho do bem, tentando evitar que eles vão para o caminho do vício. Coloque seus filhos na evangelização. Frequentem a casa espírita, estudem a doutrina espírita. Estudem o verdadeiro sentido da vida, a seriedade que é estarmos aqui encarnados, para onde nós iremos, o que nos aguarda e as consequências das nossas atitudes, principalmente isso. Todas as nossas atitudes terão consequências, boas ou más, conforme for o caminho que a gente seguir. Nós temos essa opção, nós somos os donos do nosso destino. O que é que nós queremos para o nosso futuro? Vai depender das atitudes que nós tomarmos hoje, no nosso presente. Tudo tem solução. Se eu já estou inserido no vício, eu posso sair. Se eu ainda não estou, eu posso me desviar. E a receita é sempre o exercício da fraternidade sob os ensinamentos de Jesus. Então fica a nossa aula aqui hoje, a nossa reflexão. Nós ainda teremos 2 aulas. No final de cada aulinha nossa, desse tema alcoolismo, dentro da playlist, nós vamos deixar também alguns filminhos que falam sobre o alcoolismo do processo obsessivo do álcool. Tem uns filmes, são filmes curtinhos, né, que vão ficar junto da playlist, que fala sobre o alcoolismo, da TV Mundial do Espiritismo. E quando vocês terminarem de ler uma aula, vocês peguem uns 2 filminhos daquele que são curtinhos, mas eles são todos em sequência, né, que conta a história do nosso irmão, que começou com a influência do álcool, né, e depois teve todo um processo que aconteceu na vida dele. Então vocês vão ver o processo obsessivo do alcoolismo ali, os filminhos vão estar nessa mesma playlist nossa aqui sobre alcoolismo. É interessante que vocês assistam também para conseguir uma informação melhor sobre o processo obsessivo do álcool. Tá certo? Nós ainda vamos ter mais 2 aulas que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, lembrando que é necessário que a gente estude mais a fundo a doutrina espírita,
que a gente possa frequentar uma casa espírita, né? Que nós possamos ir nas reuniões públicas, que possamos ir nos estudos e fazer o trabalho assistencial. Na verdade, para que nós possamos sair do vício em que nós nos inserimos, seja ele qual for, é necessário que nós façamos uma mudança de vida, que nós busquemos a solução e busquemos as respostas para as nossas perguntas, né? De realmente o verdadeiro sentido da vida, que o sentido da nossa vida não é nós ficarmos mergulhados nos vícios, né? Nos vícios que nos prejudicam. Se é para ter um vício, que seja de fazer o bem, não é que seja de ajudar o próximo. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, Divino Mestre, nós encerramos mais uma vez o estudo nessa noite e agradecemos a oportunidade de termos estado aqui reunidos. Permita que os ensinamentos fiquem ecoando em nossa mente, em nosso coração e que possamos praticá-los no nosso dia a dia, promovendo a nossa reforma íntima. Permita que os mentores espirituais desta casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela, Senhor, o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Abençoa também, Senhor, todos os lares que se reúnem em Teu nome em nosso planeta para o aprendizado dos Teus ensinamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre, que assim seja.